Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos a semana de trabalho, porque a semana começa no domingo. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos nos deixar tocar pelo Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 1 ao 12. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 1 ao 12. Deixa Deus transformar a sua vida por meio da sua palavra. Quero fazer um pedido muito carinhoso a você. Você que tem feito a experiência aqui com o Evangelho do dia, não deixe de passar a palavra para outras pessoas. Não deixe de pedir, insistir para que eles se inscrevam no canal da paróquia Nossa Senhora da Conceição Butiatuvim e também no canal do Padre João Polak. Padre João Polak, P-O-L-A-K. É o canal do YouTube, para que a gente possa chegar a mais pessoas, para que mais pessoas experimentem da força da palavra. Quantos testemunhos eu tenho recebido, até alguns deixam comentário também aqui no canal do YouTube, dizendo que estão fazendo a experiência com a palavra de Deus. Muitos já de manhã, já colocam ali para ouvir, ouvem já o Evangelho, ouve a meditação da palavra e assim, irmãos e irmãs, nós vamos crescendo na experiência do Deus Palavra. É este o objetivo de nós estarmos aqui, estamos gravando essas homilias para que possamos experimentar da força da palavra do Senhor. Então nos deixemos tocar pela palavra, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 1 ao 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, acabamos de ouvir esta belíssima passagem do Evangelho das Bem-aventuranças. É uma passagem belíssima, uma passagem que nós devemos procurar colocar em prática na nossa vida. E Jesus começa esta passagem dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. Jesus não está exaltando a miséria material. A expressão pobre em espírito indica aquele que reconhece sua dependência de Deus. No Antigo Testamento, os Anaim ou Anavim eram os pobres que colocavam toda a sua confiança no Senhor. Portanto, quando nós vemos aqui, não estamos falando somente de uma pobreza material, mas uma pobreza de espírito. Porque muitas vezes o orgulho fecha o coração para Deus e a humildade abre espaço para o Senhor. A humildade é o fundamento de todas as virtudes de Santo Agostinho. Sem humildade não há vida espiritual. Isso é uma verdade. Portanto, irmão, irmã, uma pergunta que podemos já nos fazer: em quem tenho colocado minha segurança? Em Deus ou somente em minhas capacidades? Não é que eu não posso acreditar em mim, nos meus dons, meus talentos, das minhas capacidades, mas a minha dependência total está
nas minhas capacidades, ou das minhas capacidades, ou a minha dependência total está em Deus. Depois Jesus diz, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. A palavra usada por Mateus indica aqueles que choram profundamente pelas dores da vida e também pelos próprios pecados. Cristo não promete a ausência de sofrimento, mas promete a sua transformação a partir do sofrimento, a partir da dor, a partir da cruz. Em Deus, tudo é possível. Deus não elimina a cruz, diz o Papa Francisco, mas caminha conosco nela. Deus não elimina a cruz, mas Ele está conosco quando nós passamos pela cruz. O sofrimento unido a Cristo torna-se caminho de redenção. E aí podemos nos questionar, o sofrimento me afasta de Deus ou me aproxima dele? Quando eu passo por um momento de noite escura da alma, como diz São João da Cruz, um momento de sofrimento, um momento de angústia, um momento de, talvez, de não estar sentindo a presença de Deus, isso está me levando a uma espiritualidade profunda no Senhor, mais profunda ainda, ou tem me afastado de Deus, tem me levado a buscar outras coisas, outras religiões e assim por diante. Depois Jesus diz, bem-aventurados os mansos. Mansidão não é fraqueza, é força sob controle. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, Mateus 11, 29. São Tomás de Aquino, ele diz, a mansidão é a virtude que modera a ira. O manso não é aquele que não sente raiva. Isso é muito importante para nós, irmãos. O manso não é aquele que não sente raiva, porque parece que para nós sermos de Deus, nós temos que viver numa bolha. Nós não podemos ter sentimento, nós não podemos sentir. Uma vez uma pessoa disse, padre, está difícil porque eu não consigo parar de sentir às vezes o desejo da vingança, sentir às vezes a raiva naquela situação ou daquela situação. E eu respondi a ela, que bom que você está sentindo, é sinal que você está viva, é sinal que você é um ser humano. Mas o que eu faço com aquilo que eu estou sentindo? A questão não é sentir, a questão é o que eu faço com aquilo que eu estou sentindo. Aqui está o segredo. O manso não é aquele que não sente raiva, é aquele que não permite que a raiva o domine, que a raiva o tire da paz. Grande parte dos conflitos familiares nasce da incapacidade de regular as emoções. Nós precisamos pedir também ao Senhor o autocontrole. Imagine uma pessoa que ela é irritada, talvez no trânsito ou em algum outro lugar, e aí ela age pelos impulsos. Por isso que existem brigas. Briga no trânsito e brigas não sei onde e lá. Por quê? Porque as pessoas estão descontroladas. Pedir ao Senhor também o autocontrole. Depois Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A justiça bíblica é viver segundo a vontade de Deus. Santidade não é mediocridade. Quem tem fome de justiça não se acomoda com a vida espiritual superficial. São João Paulo II, ele dizia, não tenhais medo de ser santos. Não tenhais medo de ser santos. Depois Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos. Quem recebeu misericórdia torna-se capaz de oferecê-la. Santo Agostinho, ele diz, há duas obras de misericórdia, perdoar e ajudar. Muitas pessoas desejam o perdão de Deus, mas negam o perdão ao próximo. Como que eu quero receber o perdão de Deus se eu estou negando o perdão ao irmão? Depois, bem-aventurados os puros de coração. Puro de coração, o coração significa o centro da pessoa na exegese bíblica. Pureza não é apenas castidade, mas integridade interior. O Papa Bento XVI dizia, a pureza de coração é um olhar capaz de reconhecer Deus. O problema não é apenas o que entra pelos olhos, mas o que permanece no coração. Depois, bem-aventurados os promotores da paz. Jesus não fala de pessoas pacíficas, mas de construtores da paz. A paz cristã é fruto da reconciliação. Santo Agostinho, a paz é a tranquilidade da ordem. Será que eu estou sendo o promotor da paz ou transmissor de conflitos?
O cristão precisa ser um promotor da paz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. O discípulo não é maior que o mestre. Seguir Cristo inevitavelmente gera oposição. São João Crisóstomo diz: não é a perseguição que faz o Marte, mas a causa pela qual ele sofre. Nós sofremos por uma causa, pelo cristianismo, por amor a Deus. E por fim, irmãos, hoje celebramos Santo Efrem, conhecido como a harpa do Espírito Santo. Efrem ensinava que as bem-aventuranças são como uma escada que conduz o homem ao céu. Uma das suas ideias mais belas é: o coração humilde torna-se morada de Deus. Para Santo Efrem, a verdadeira riqueza não está em possuir muitas coisas, mas em ser possuído por Deus. Ele também insistia que a pureza do coração permite enxergar a presença divina escondida nas realidades mais simples da vida. Portanto, hoje, nas bem-aventuranças, onde o mundo diz: felizes os fortes, felizes os ricos, felizes os poderosos, Jesus diz: felizes os humildes, felizes os misericordiosos, felizes os puros, felizes os que promovem a paz. O mundo procura sucesso, o cristão oferece santidade, o mundo promete felicidade passageira, Cristo promete o reino dos céus. Como dizia Santo Efrem, quem encontrou Cristo, encontrou o tesouro que não pode ser roubado. Com qual bem-aventurança Deus está me convidando a viver com mais profundidade neste momento da minha vida? Dessas bem-aventuranças todas, qual hoje você vai decidir viver com mais afinidade? Ou talvez não está vivendo nenhuma delas? Retomar então essa passagem das bem-aventuranças e pedir ao Senhor a graça de colocar em prática a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos nós. Nos abramos à graça de Deus, ao Espírito Santo, para que a palavra se torne uma palavra viva e vivida na minha e na sua vida. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.